Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem com você? Então, dando continuidade no nosso vídeo hoje, comentando o capítulo 6 de Romanos. Nós vemos aqui essa parte agora, onde Paulo vai tratar da parte prática, amém? Pois do capítulo 1 ao capítulo 5, Paulo trata dos pecados, da manifestação externa do pecado em nossa natureza e da culpa que se segue a esses pecados. Agora, no capítulo 6 até o capítulo 8, ele vai tratar exatamente da própria natureza pecaminosa. Amém? A primeira sessão fala sobre a nossa libertação da culpa e da pena. A segunda sessão fala da nossa libertação do poder do pecado. Essa primeira parte vai tratar das nossas ações, a segunda, da nossa natureza. Os capítulos de 6 a 8 respondem à pergunta: uma vez justificado, qual é a relação do crente com o pecado? E só há um caminho, que é a santificação. Amém? Isto é, nós precisamos estar mortos para o pecado e nós precisamos viver uma vida separada para Deus. Como é que você tem lidado com o pecado? Não pode deixar o pecado manifestar-se no seu corpo. E quando ele se manifestar, você deve rapidamente se santificar, se arrepender e andar em outra direção. Amém? Então, nesta sessão, nós vamos aprender que o cristão está morto para o pecado, capítulo 6, né? Isso vem representado como o batismo. O batismo é o símbolo da identificação do cristão com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. O cristão, pela fé, ele deve considerar-se morto para o pecado, e isto encontra a sua aplicação no abandono de todo o pecado conhecido. E ele precisa se submeter a Deus. Veja que coisa interessante, né? Então, nas Escrituras, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo fazendo uma pergunta, porque a graça não nos deixa permanecer no pecado. A graça, ela vai nos ensinar a viver uma vida piedosa, uma vida que está voltada para Deus, uma vida que está dedicada a Deus. Amém? Então, Paulo começa com essa pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Ele vai dizer que não, né? Ele vai dizer de modo nenhum. Eu acho interessante essa resposta de Paulo. Ela é um alto e ressonante não. O crente não pode mais andar no pecado. Amém? Se chama inclinação da carne. Por quê? Se ele se inclinar para a carne, da carne ele vai colher corrupção e morte. Não vai ter uma vida boa. Amém? Ele vai ter muitas dificuldades. E quando eu falo de vida boa, não é passar aflições, não é ter necessidade, não é passar por lutas. Amém? Quando eu falo ter uma vida boa, é você estar em paz com Deus, é você estar em paz consigo mesmo, é você conseguir, vamos dizer assim, neste mundo, em meio às aflições, ter bom ânimo. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Paulo vai dizer: nós já estamos mortos para o pecado e como ainda iremos viver nele? Não tem como. Nós precisamos entender isso. E isso vem mediante uma ação do Espírito Santo em nós. Nós cremos e a graça opera. Amém? Então ele vai falar a respeito do batismo, como já foi dito, né? Nós fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele pelo batismo nas águas, amém? E nós ressuscitamos para a glória de Deus, para andarmos em novidade de vida. É uma nova vida. Você pode ver Saulo de Tarso. Ele tinha um estilo de vida antes do novo nascimento. Após o novo nascimento, a sua vida mudou completamente. Amém? Eu digo por experiência própria, é a minha própria vida. Eu tinha um estilo de vida, eu tinha comportamentos, mas depois que eu nasci de novo, o Espírito Santo começou a operar na minha vida. Irmãos, e paulatinamente muitas coisas foram mudadas. Tem algumas coisas que precisam mudar ainda, como também na sua vida, amém? Mas isso nós fazemos pelo Espírito e pela graça de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus, amém? Então ele vai falar a respeito do nosso velho homem, amém? Então no versículo 6 ele vai dizer: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Que corpo do pecado é esse? É a velha natureza, amém? Nós precisamos entender isso.
O corpo do pecado está ligado a duas coisas. Uma é a justificação e a outra é a santificação. A justificação é aquilo que Cristo fez por nós. A santificação é a separação que nós fazemos agora, buscando cada vez mais estar mais próximo de Deus e, através de Deus, viver uma vida para Deus, glorificando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Amém? Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Amém? É muito importante nós entendermos isso. Nosso velho homem é a nossa vida antes da conversão. O que éramos antes de ser cristãos, sob o domínio desenfreado da carne, ou seja, a natureza de pecado. O corpo do pecado refere-se à natureza pecaminosa existente dentro de nós, não ao corpo humano. O corpo humano, irmãos, é só uma casa, amém? O corpo humano, ele é somente um invólucro, né? Paulo chama de edifício, amém? Chama de casa do nosso espírito, amém? Então, a carne não é o corpo. A carne é a nossa natureza humana que ainda continua em nós. E nós precisamos mortificar essa carne. Nós precisamos crucificar a carne. Irmãos, a carne não se converte. A minha carne, a sua carne não se converte. Se nós nos inclinarmos para a carne, da carne nós vamos colher corrupção e morte. Mas a carne não tem mais domínio sobre nós. O verbo grego traduzido aqui por ser desfeito não significa tornar extinto, mas destituído ou privado de poder. Amém? A carne ela não tem mais poder, o pecado não tem mais poder. Por quê? Porque nós morremos e nós precisamos aplicar fé nisso. Eu morri com Cristo. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Então ele vai dizer que o corpo do pecado foi desfeito e por causa disso nós precisamos agora, versículo 11, também nos considerar-nos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por causa disso, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. O que é uma concupiscência? É um forte desejo. Então, irmãos, cuidado em lugares que aguçam a sua carne. Cuidado em coisas que você está assistindo na televisão, na internet, que aguçam a sua carne. Cuidado com coisas que você escuta que aguçam a sua carne. Às vezes músicas, às vezes filmes, às vezes cenas, às vezes lembranças. Então, é importante você trazer seu pensamento cativo à obediência de Cristo. É importante você evitar determinados lugares. Então, se você sabe que tem problema com bebida, o que é que você está fazendo num bar? O que é que você está fazendo estocando bebida na sua casa? Não, isso é para quando vier os... Não, amado. Os amigos agora, quando vierem, eles vão tomar suco, refrigerante e água, porque agora você é a nova criatura. E você precisa proclamar essa nova criação. Você precisa ser essa testemunha viva. Amém? Então ele vai dizer, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, porque nós estamos debaixo da graça, o que reina em nós agora é a vida no Espírito. Amém? A lei do pecado e da morte, ela não tem mais poder sobre nós. E é muito importante nós atentarmos para isso, para que de fato nós possamos viver para Deus. Isso é uma prática diária. Então é importante você estar plantado na casa do Senhor. É importante você participar dos cultos. É importante você ler a Bíblia todo dia. É importante você orar todo dia. É importante você desenvolver relacionamentos com cristãos que estão vivendo essa vida como você. Se você vive cercado, irmãos, de pessoas que estão na impiedade, se você vive cercado de más companhias, vai ser difícil você vivenciar essa graça. Você desfrutar desse poder transformador que é a graça de Deus. A graça de Deus não é liberdade para pecar, irmãos. A graça de Deus, ela é um poder transformador que opera na vida daquele que crê. Então ele diz aqui, olha, versículo 14, amém? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele vai dar outro ressonante não, de modo nenhum. Amém? Ah, porque agora eu estou debaixo da graça e o pecado não tem mais, vamos dizer assim, domínio, mas ele tem consequências. Amém? Então é muito importante nós não vivermos na prática do pecado, mas nós vivermos na busca da santificação. Amém? Para isso nós precisamos apresentar os nossos corpos, os nossos membros, nós precisamos nos apresentar como servos para obedecer ao Senhor. Porque se nós obedecemos ao pecado, estaremos nos inclinando para a morte. Mas, se obedecermos ao Senhor e à santificação, nós estaremos nos inclinando para a justiça. Amém? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Então é muito importante que nós precisamos entender isso. Na graça agora nós estamos livres do pecado, na graça agora nós somos servos de Deus, na graça agora nós temos o nosso fruto para a santificação e para a vida eterna. Por quê? Ele vai dizer no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você seja grandemente abençoado e que Deus te abençoe. Tenha um bom dia e até amanhã.